Desculpa aí. Ao vivo é assim mesmo. Mas quer botar a mesa aqui ou deixa assim livre? Aí queria chamar os irmãos e as irmãs para virem compartilhar. Aí eu pedi que vocês viessem aqui na frente, né? Aqui tem um X marcando onde a gente deve ficar, tá bom? Para você não sai da caixa, mas não sai da câmera. Então, irmãos, né, por amor aos irmãos que estão assistindo, né? Nós temos hoje a Débora, né? Está acompanhando o Israel no hospital, ainda está hospitalizado. No final, nós vamos pedir para que toda a igreja ore por ele, né? Para que o Senhor possa tirá-lo dessa situação, glorificar o nome na vida desse jovem, né? Dessa família também. Também Eliane, que está com Sofia ainda imobilizada ali em casa, não pode vir para a reunião. Também Paulo e Yara, né, também por causa de saúde, não consegue vir à reunião. E os outros, né, eu dei uma olhadinha agora, parece que tinham 7 conectados. Já deve estar dando por aí, né? Então, venham, irmãos e irmãs. Quem? Passou mal, é? Senhor Jesus, vamos orar também pela Leila no final da reunião, para que o Senhor restabeleça a saúde dos nossos irmãos. Nós estamos na reta final, nós precisamos de todos. Todos são ricos na casa do Senhor, todos funcionam. Tá bom? Podem vir, irmãos e irmãs. Venham. Venham Fátima, venham Simone. Venham todos, venha Lucília. Venha Sandra. Venha Norma. Venha. Jesus é o Senhor, amém. Que o Senhor abençoe, né? Esse, realmente, o falar de Deus é para expressar o Senhor. Nessa cidade todos o verão. Amém, irmãos. A paz do Senhor. Não vim preparada, né? Vim com sapato alto, né? Enfim, mas assim, é o Senhor, né? Trouxe Isaac também, e assim, a gente não estava preparado, mas assim, o Senhor nos prepara, né? Então, tem as pessoas que o Senhor quer chamar, né? Nós saímos, né, Fátima? Descemos ali, vamos ser simples, né? Vamos fazer aquilo que dá também, né? Não sair por aí e tal, muitas distâncias, porque não dava para a gente fazer tudo isso. E era pouco tempo. Então, mas aí o Senhor foi, a gente orou antes, né? Antes, fomos orando. Aí chegamos na praça, oramos logo por um rapaz, ele aceitou. Depois por mais um grupo, né? De 2 grupos, né? De rapazes. Tinha uns que estavam até bebendo, mas tinha um dos 3 que estavam bebendo, tinha um que ele já estava assim maravilhado porque ele estava compartilhando uma foto dele, né? Que ele conseguiu levantar da cama hoje, né? Então a gente botou ele para invocar o nome do Senhor, oramos, agradecemos. E ele falou que a esposa dele era cristã também. Eu sou cristã. Tipo assim, não quero, né? Adventista. Mas você também pode orar pela gente. Então, aquilo dali já, né? Aí a gente precisa ser simples, mas precisa quebrar essas barreiras. O Senhor quebra, né? Aí teve outras pessoas que a gente também não orou, né? Mas não quiseram. Mas amém, irmãos. O importante é que o Senhor está falando e o Senhor está abençoando. Quer falar alguma coisa, irmã? Não, está ótimo, obrigada. Foi isso? Foi isso mesmo, exatamente. E foi uma benção. Amém. Para mim, mais complicado é falar aqui. Eu também não estava preparada e foi muito bom a gente ter saído antes, porque se fosse depois eu não iria. Eu tinha uma série de coisas para fazer e não estava nem pensando em sair. Mas, assim, todas as pessoas que eu saí com a irmã Norma, que nós falamos, eu fiquei vendo assim, que realmente não somos nós que fazemos, né? Porque a Fernanda, ali é um comérciozinho, no supermercado, eu acho. Eu fui no impulso, é o Senhor que faz. Depois eu me vi nela, porque eu sou atendente, ela atendendo, começou a chegar gente. E a gente abordamos um senhor, que é um irmão, seu José, não é, irmã Norma? E ele queria até comprar o livro, a irmã abordou, orou por ele, nós oramos, mas ele queria passar no cartão, que ele falou, vim só comprar pão. Depois o irmão falou com ele, o irmão Neemias, né? Ele é nosso vizinho.
Ele ficou empolgado assim para comprar o livro, mas ele só saiu com dinheiro para comprar o pão. E a Fernanda, que foi lá no estabelecimento, ela ficou atendendo e a gente vamos ficar esperando, né? Porque o Senhor, uma hora vai dar um tempo aqui. E teve uma hora, não foi, irmã Norma, que ficou ninguém, só tinha uma pessoa que ainda não tinha chegado para comprar, para passar no caixa. Nós oramos por ela e ela falou, só não vou comprar o livro porque eu não trouxe dinheiro na bolsa, estou trabalhando. Mas oramos por ela e uma coisa que me chamou a atenção é que ela pediu oração pela família. E na vinda agora abordamos o Johnny, né? Johnny. E ele não tinha pedido oração, um jovem só estudante. E nós oramos pela vida dele, e eu falei para ele que ele tem toda uma vida para servir a Deus e que Deus nos deu cada pessoa nasceu com um dom de servir a humanidade, né? Que ele pode servir a Deus durante toda a sua vida. E demos um folheto para ele. Então, assim, hoje foi mais assim para sair do convencional mesmo, irmãos. Né? Mas o Senhor, Ele que faz. Que o Senhor possa abençoar a sua igreja, né? Que nós possamos ficar imergidos mesmo na palavra. Amém. Aleluia. Realmente, saímos da caixa. Glória a Deus. Hoje, quem nele crê, recebe o Espírito. E este é uma fonte a jorrar em nós para sempre. E foi essa oração que eu fiz para as pessoas hoje. Eu e o Elohim. Né? A gente falou mais ou menos com umas 15 pessoas, oramos por elas, e eu sempre vi assim, Senhor, eu creio nessa palavra e essa pessoa precisa receber o Senhor. Então, a gente sempre levava, mediante as oportunidades, a gente levava eles a orar e confessar que Jesus é o Senhor. Né? Então, o rio jorrou, passou por nós e alcançou essas pessoas. Aleluia, nós fomos salvos nessa manhã. Louvado seja o Senhor. Amém. Sair da caixa. Amém. Eu também, né, desfrutei hoje, né, quem nele crê, né, recebe, né, o Espírito, né, ó Senhor Jesus, recebe o Espírito, né, essa é uma fonte a jorrar em nós para sempre, irmã. Essa é a fonte que jorra para sempre, né? Ela flui, ela não para de fluir, né? Graças ao Senhor, e o Senhor tem nos dado essa oportunidade para praticar essa palavra. O Senhor fala, né? A gente pratica, né? Com obediência, né? Submissão, e as coisas acontecem. Ó, Senhor Jesus, né? Como a gente vê isso, que essa é a realidade, irmã, da vida da igreja, essa prática, né? Graças ao Senhor. E eu saí com o irmão João, né? E o primeiro que a gente abordou foi dois jovens, Lucas, né? E nós oramos por ele, né? Teve um até chorou, que eu estava orando. Ele orou por um Lucas e eu orei pelo outro. Ele falou que não queria, não tenho nada não, né? Mas quando eu orei por ele, a lágrima caiu. Senhor, a gente viu, né? Mas a gente acha que não precisa. Outros também, orei, não precisa não. Tá tudo bem, né, irmão João? Todos estavam tudo bem. Só um que estava, né, precisando de emprego, né? A gente orou, Paulo Henrique, né, precisando de emprego. E outro, nós estamos no campo, né? Estava cheio de gente no campo, né, irmão? Aí nós chegamos orando por dois. Daqui a pouco a gente abriu o olho, cadê? O povo sumiu. Todo mundo sumiu, a gente não viu mais ninguém no campo. Senhor Jesus. Mas o Senhor deixou aquele, né? Aquele que ele queria alcançar, ele deixou, né? Graças ao Senhor, irmão. Senhor, é muito bom, irmão, essa unidade de sairmos juntas, né? Orarmos juntos, né? Graças ao Senhor, essa unidade é do Senhor. Ninguém vai nos dividir. Amém. Aleluia. Eu e minha dupla, Renata. Quando nós saímos daqui, eu saí com aquele louvor que fala, né? Cristo é real, podemos discernir. Né? Então, assim, a gente está saindo para levar o que é verdade e o que realmente importa, né? E logo de cara recebemos 2 não. Mas isso, né, como a gente estava falando, isso é para
a nossa pele ficar melhor, né? E aí prosseguimos. E vimos ali uma senhora com uma criança e tinha um senhor com ela e ela falou assim, ai, pode orar por mim, sim. E quando nós oramos, ela falou assim, muito obrigada. Essa oração veio de encontro, né, à necessidade que ela estava naquele momento. E nós fomos prosseguindo e vimos 2 jovens. E aí nós perguntamos, podemos orar por vocês? Sim, pode. Qual o motivo de oração? Aí eles ficaram, aí nós falamos, olha, nós temos tantas coisas que precisamos colocar na mão do Senhor, temos a nossa vida, a nossa saúde, né? Os estudos de vocês. E aí eles falaram, isso mesmo, ora pelo nosso estudo, né? Ore por nós. E que às vezes a gente pergunta e a pessoa não sabe que ela tem uma necessidade que é se colocar na mão do Senhor. Então, todas as pessoas por quem nós oramos, nós falávamos para elas assim, agora repete conosco. E levávamos elas a invocar e a dizer, Senhor, eu te recebo e toma a minha vida em tuas mãos. Teve um até que nós fizemos ele declarar, né? Eu estou nessa terra aqui para te servir, Senhor. Porque, irmãos, esse é o propósito, né? É mudar. Não só eles, mas mudar primeiramente nós. Porque quando a gente sai travado, né? Todo. Falei, Renata, vamos com medo. Mas daqui a pouco soltou o pino da granada, ninguém segura. Louvado seja o Senhor. Ai, preciso falar. Ai, bem, eu vou falar inicialmente que nós que ficamos gratificado por tudo que a gente faz nas ruas, né? Porque desde o Dia das Crianças eu já estava sentindo uma necessidade. Eu falei assim para o meu marido, ai, mas já acabou, estava tão gostoso a gente, né, orar pelas pessoas, pelas famílias. E aí a gente foi sentir também isso no Expo Livro ontem, que também foi uma bênção. Davi orou por várias famílias e as famílias se sentiram tocadas, né, quando ele orava. E hoje, né, para minha surpresa, a gente tinha que sair também. Eu amei. Nós ficamos assim tristes quando as pessoas falam não, mas eu acho que isso que nos dá força, né, para continuar orando. E aí a gente abordou várias pessoas e teve também um senhor chamado Ademir, que no início parecia que ele ia falar um não para a gente. Ele estava até se recuando. E aí eu já estava imaginando ele falar um não. Mas aí ele perguntou qual era a nossa denominação. A gente falou que a gente não estava ali para isso, para falar sobre denominação, que a gente estava querendo orar por ele. E ele aceitou e conversou muito com a gente. Depois ele perguntou até onde que era a nossa igreja. A gente deu um endereço, ele perguntou os dias e foi muito bom, né? Amém, irmãos. Eu saí com a irmã Simone, né? É muito engraçado porque a Mariana falou para mim, você vai para a pregação hoje, né? Eu falei, não, tenho que ir para casa, vou fazer comida para o meu pai, enfim, fazer nossas coisas, né? Aí o irmão falou, não, a gente vai sair agora. Aí a irmã Sandra, não tem como fugir, né? Vamos. Aí eu, tá bom, vamos. Aí foi eu e a irmã Simone. Aí a irmã Simone falou assim para mim, vou com ela porque ela já está acostumada, né? Aí eu, irmão, então não. Pegou a pessoa errada. Porque mesmo a gente fazendo comportagem, até os comportores, né, nunca estão acostumados para sair. Vai dar a cara a tapa, né? Então, a gente parou ali, dois idosos ali aqui na rua mesmo, ali embaixo. Né? A irmã falou com outra irmã e eu falei com o senhorzinho, que ele estava dentro da casa dele. E aí eu falei assim, eu posso orar pelo Senhor? Ele pode? Aí eu falei, qual o seu pedido de oração? Aí ele começou a contar que ele falou assim, ele olhou para mim, aí ele falou assim, eu vejo pessoas e você não vê. Aí eu, putz, logo eu fui ficar com ele. Aí eu sério olhando para ele, eu falei, tentando entender o que ele estava falando. Aí eu, ai meu Deus, logo eu. E a irmã Simone falando pra caraca com a irmã do lado. Aí ele começou a falar, aí eu quase falando, irmão, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Aí ele foi e falou, né, que ele via pessoas, que a esposa dele, que é católica também, fica zombando dele quando ele fala que vê gente. Aí eu falei, pronto, zombar eu não posso zombar, né?
Aí eu fiquei olhando para ele, escutando, né? Porque você via no rosto dele ele chorando, irmãos. E aí eu fico com muita pena, né? Porque é um senhor, ele tem uma esposa, mas ela não acredita nele. E provavelmente não tem acompanhamentos psiquiátricos, né? E nem alguém que ore por ele. E aí ele falou assim, eu estou muito feliz que vocês vieram aqui. Porque esse tempo que eu passei com vocês me fez muito feliz. E eu tenho certeza que a partir de agora eu não vou ver mais nada. Só que aí antes, né, ele falava assim, não, porque tinha os moços na light, né, mexendo no fio. Aí ele falou, ninguém tá vendo e eles não estão vendo, mas eu vi 2 mulheres de roupa branca ali com ele. Aí eu falei, ore por eles. O Senhor quer que você ore por eles. Sempre que o Senhor vê alguém, repreenda. Aí eu levei ele a invocar o nome do Senhor, né? Ele invocou o nome do Senhor. E aí ele ele olhava pra mim tão sério, querendo ver, minha alma, o que eu ia responder pra ele, né? E eu só repreendendo, tá repreendido em nome de Jesus na minha mente, né? Aí eu invocando, e aí ele parou, né? No momento ele falou assim, olha agora. Aí ele olhou pra minha cara e deu uma risada. Aí ele falou assim, tem alguém do meu lado. Eu falei, mas não tem mesmo. Tá repreendido, vai sair agora. Aí ele mudou o semblante dele. Aí ele falou, muito obrigada por vocês terem vindo, porque eu tenho certeza que agora não vou ver mais nada. Aí ele deu o número, né? Pediu pra gente entrar na casa dele, mas eu falei que eu não podia. Aí a gente pegou o número dele e para os irmãos irem lá orar a casa dele. Amém, irmãos. Realmente é uma coisa, é muito bom a gente sair para falar com as pessoas, né? Levar a palavra. A gente é salvo também, né? Amém. No início eu fui com a Deise, no início da nossa caminhada, eram muitos nãos. Eu falei, caramba, será que não vai fluir? Eu falei, não, Senhor é conosco, vai. Aí o próximo, a Deise abordou e aceitou. Abordamos uma pessoa que estava no carro, assim, já ligando o carro com muita pressa, mas ela aceitou. Tinha uma outra que estava num pequeno comércio. Depois que eu orei por ela, eu falei, vamos fazer a respiração da vida? Ela, vamos. Aí fizemos. E é isso. E a Deise toca numa coisa importante que eu falho na hora que eu estou pregando o evangelho para as pessoas, orando para as pessoas na rua. Eu esqueço de pedir para elas repetirem. Isso é muito importante. Né? Que eles repetem, eles entram nessa palavra, eles entram nessa imersão. E é isso, é muito bom. Eu estava até sentindo falta, que eu não tive no dia 12 aqui com os irmãos, mas maravilhoso, irmãos. E é esse o caminho, a gente prosseguir e prosseguir. Amém. Amém. Aí, domingão, dia de reunião, você já vem, já sabe quantos hinos vão cantar, já sabe onde vai sentar, já pensou, já sabe quem vai orar, os prováveis que vão orar na mesa. Hoje não, neném! Hoje não! Irmãos, o Senhor, você entende? Jesus, ele veio para essa terra para mudar o curso da história universal e para mudar o curso de histórias de vida. Ele mudou hoje o curso da sua história, né, que da reunião do domingão. Ele mudou o curso da sua história hoje. E agora é isso, meu irmão. O que a gente tem ouvido? Que a gente não é mais só os que recebem a graça. A gente agora é os dispensadores da graça. Jesus, irmão, nem precisa mais aparecer. Ele não precisa mais aparecer, porque ele era o dispensador da graça. E agora tem muitos dispensadores. Eu e você. Então, eu tenho certeza, irmãos, eu vi um homem, né, que ele sentou. Aí ele pegou o isqueiro, tinha um cigarrinho do lado. Irmão, eu tenho certeza que aquilo foi cuidadosamente planejado. Vou ter um momento de paz aqui com o meu cigarro e tal, na sombra aqui. E aí o que é que acontece? Algo muda aquela programação. Chega alguém que diz, posso orar por você? Né? E a gente orou, né, por aquele homem, seu Ricardo. Né, ele foi amável com a gente,
ele se levantou, ele agradeceu. Sabe, irmãos? Mas é para isso que Jesus veio. Para mudar o curso da história, das histórias, e nos fazermos esses dispensadores da graça. Jesus é o Senhor. Amém, amém, irmão. Primeira vez aqui, mas vou me adaptar. Então, saímos eu e o Gustavo para orar pelas pessoas aí na rua. O primeiro que encontramos foi o irmão Francisco aqui. Abençoei ele, que ele estava recepcionando logo no começo. Aí prosseguimos, encontramos uns irmãos que estavam parados na moto ali na frente. Oramos por eles. A esposa estava indo trabalhar e o outro, não sei para onde ele estava indo, mas oramos por eles ali, confraternizando, falando um pouco de Deus para a vida deles, eles procurar o local, para ter um entendimento da palavra do Senhor na vida deles. Eles falaram que uma hora eles iam aparecer aqui. Mas o irmão Gustavo, não para, irmão. Ia passando um homem de bicicleta, para! Aí eu conheço já. Aí passou, ó. Aí veio o outro, ele parou o outro de bicicleta. Aí, uma benção, irmão. Vamos lá, vamos orar. O adolescente aceitou, nós oramos por ele. Até um carro parou assim e falou, acho que ele quer oração também, irmão. Parou um carro. Pelo Espírito, eu acho que ele queria oração também, mas foi abençoado. Parou e depois partiu. A gente acabamos de orar pelo adolescente ali, foi uma bênção, ele entendeu o Senhor. A semente está plantada, irmão. Amém. Uma hora ele vai, talvez apareça aqui para congregar conosco aqui. Adiantamos um pouco mais à frente, encontramos 2 Lucas, igual a irmã, 2 Lucas também. Mesma situação do Francisco, um outro com cigarro e um isqueiro na mão. Aí ele já escondeu ali, ó. Mas não nos intimidou. Fomos lá, oramos por eles ali, naquele momento ali. Um estava até voltando de cirurgia do hospital, estava com alguém tinha atropelado ele. Aí estava recuperando um momento ali. E por fim ali em frente já ao campo de futebol ali, encontramos uma senhora com um senhor lá. Eles estavam lá tristes ali, estavam praticamente pedindo por uma oração. Nós abordamos eles, oramos por eles. A senhora caiu em prantos ali, chorando. Ela entendeu, ela sabe que ela sabe a dificuldade na vida dela, da família dela, que ela está passando. E que nós fomos ali para abençoar o momento dela ali, aquela vida ali, naquele momento. Tá bom, irmão? Obrigado aí, tá, pela oportunidade. Amém. Graças ao Senhor é bênção, né? Como o Francisco tocou, tira a gente da caixa, né, irmão? E é muito bom porque, na verdade, assim, é um cuidado do Senhor, né? De pouquinho em pouquinho, a gente vai, se expõe, o Senhor usa, né? É o servir no descanso, né? O Stanley, ele estava ali compartilhando comigo como foi ali no Expolivro. Ele foi sexta e sábado, né? Passou a noite lá, né? E aí estava compartilhando como é que foi com o Davi ali, né? Pois bem, nesse meio tempo, essas últimas 2 pessoas que a gente encontrou, essa senhora e o rapaz que ela estava cuidando ali, ela comentou com a gente começou a falar ali, de orar por ela, pela vida dela, e ela perguntou, vocês são de uma igreja, de uma menininha assim? Eu falei, olha, tem algumas menininhas assim. Que um dia desses passou por mim, ela com a mãe, e me deu um chaveiro. Eu falei, o chaveiro, essa igreja aí mesmo. E ali a gente teve comunhão, e ela falando que foi extremamente tocada. Essa senhora já conhece o Senhor, foi muito tocada, porque a menina tocou no ponto ali da situação dela, e ali a gente tendo comunhão, e ele frisando a experiência dele ali no Expolivro, de como as pessoas tocam quando as crianças oram, né, se dispõem a orar.
E a gente vê assim como o Senhor usa, né? Como o Senhor usou ali no dia 12, né? As crianças, né? Eu estava até cansado da beça, falei, puxa, Aline, eu fui pego de surpresa, que eu não estava sabendo que ia ter. Aí, pensei que ia descansar, pensei que ia ter meu feriadão, né? E aí, 2 dias antes, me avisam e ainda vou ter que tocar. Aí, assim, mas o Senhor, ele supre, irmãos. Uma coisa que a gente tem visto nas mensagens, que nos encoraja na hora da prática, é o seguinte, é confiar ao Senhor, né? É se apresentar ao Senhor, falar, Senhor, eu não sei, né? E não tem nada que eu possa dizer que vai salvar a vida dessas pessoas. Mas eu estou aqui para ser usado, né, como um canal, né? Sendo limpos os canais, Ele em nós terá o seu fluir. Amém. Aqui, meu filho? Ah, é aqui? Aqui, meu Deus. Tá bom. Então, aí tem um senhor ali na porta, na portaria, que uma irmã abordou ele como uma criança e prometeu uma Bíblia para a criança. Né? E ele está ali que veio buscar essa Bíblia. Não sei quem é. Já está ali, oh glória, aleluia. Ah, tá bom. Não importa quem for a irmã, mas o importante é que a Bíblia já está indo para a criança. Amém. Olha o senhorzinho ali, ó. Amém. Ó, Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Foi bom, porque só assim eu aprendi os negócios aqui. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. A criancinha está vindo aqui, o nosso amado irmãozinho. Amém. Jesus é o Senhor. Ah, foi ele. Ainda bem que ele veio. Amém. Então agora eu passo a bola. Não pode passar do X. Eu esqueci de compartilhar, né? Que o pai dele, seu pai é o avô. É pai. Amém. Esse é tio dele? É tio? O senhor é tio ou é avô? Avô. Ah, e ele falou, né, que ele, desde pequenininho, leva ele, né? Desde que nasceu, já leva. E ele sabe orar, ele ora. Aí eu pedi, em vez de orar por ele, eu pedi para ele orar por mim. E ele orou. Depois eu fui ter o irmão João tendo comunhão com ele, e eu fui ter comunhão com ele. Aí ele falou que era para mim orar por ele, porque ele queria uma Bíblia, ele queria trabalhar para comprar uma Bíblia. Aí eu falei, você passa lá que a gente vai arrumar a Bíblia para você. Né? E está aqui, né, Davi? Mas fala alguma hora, fala alguma coisa aí. Eu estou agradecendo para ela. Qual é o seu nome? Olga, que ela me deu essa Bíblia que eu estava querendo muito desde pequeno, que eu queria sempre ler uma Bíblia, mas eu não tinha dinheiro. Amém. Você aproveita para louvar fala que vai cantar um louvor. Vou cantar um louvor. Eu vou cantar um louvor para vocês aqui. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa crente aqui na terra. Deus já ganhou o inimigo, bateu em retirada. Esse problema até parece
grande, mas para Deus é nada. Esse levante aí, para nosso Deus é nada. Esse gigante aí, para nosso Deus é nada. O mar vermelho aí, para nosso Deus é nada. A tempestade aí, para nosso Deus é nada. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, amém. O nome. Amém, amém, Senhor Jesus. Igreja, vamos ficar de pé, orar pelo Davi, pelo seu João, amém? Senhor Jesus, nessa manhã o nosso coração se enche de alegria. Oh, Senhor Jesus, o que seria de nós se não fosse o Teu Espírito habitando em nós? Oh, o Seu Espírito tem nos impulsionado a cooperar contigo, a fazer a Sua vontade. Oh, Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, pelo Seu Espírito em nós. Senhor Jesus, colocamos diante de Ti nessa manhã, oh, o Senhor João Bosco, também o seu neto Davi. Oh, te agradecemos, Senhor, por essas vidas. Nós também derramamos as Suas bênçãos sobre suas vidas, guardando, suprindo. Oh, Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Amém, irmão. Estou na direção do Chico. Amém, né? Eu queria compartilhar uma experiência, né? A gente estava saindo, eu fui sair, né? Que eu tinha que gravar as coisas para a igreja, né? E aí eu falei, não, vou sair só para acompanhar os irmãos, né? Porque como eu estou saindo, eu vou dar experiência para eles. Só que eu também estou uma semana sem sair, né? E isso tem me feito muito mal, porque eu gosto de estar nas ruas, né? E aí... Amém. E aí, né? Eu tenho sentido falta, eu tenho caçado gente para sair comigo e não tenho conseguido. E aí, hoje, meu pai falou que ia ter saída. Eu falei, Senhor, o Senhor escutou, né? Que a semana toda eu estou orando, falando, Senhor, eu preciso sair. O Senhor sabe que eu estou muito mal e a comportagem é o que me salva, né? E aí, hoje, eu saí com as adolescentes, e aí elas queriam sair tudo junto, né? Aí a Raquel, não, vai sair todo mundo junto. Eu falei, é em dupla. Ela, não, todo mundo junto. Eu falei, amém, desde que ore todo mundo. E fui sair com elas. Aí, eu ali, quem vai abordar? Aí uma olhava para a cara da outra. Eu, amém. Abordei, eu falei, Raquel, vem orar. Eu, vai orar. Aí foi, orou. Aí eu apresentei o kit, não foi. Aí a próxima pessoa, botei a Marília para orar. Eu, vamos embora, quem vai apresentar? Aí a Marília foi. Ela viu, eu tive atitude, já apresentei logo. Falei, isso aí. E aí a Ingrid, antes disso, chegou, elas saíram puxando a Ingrid. Ingrid, eu não quero ir. E tá muito sol. Não, tá muito calor. Eu quero essa roupa, eu vou ficar metade morena, metade branca. Que coisa horrível. Eu não vou. Falei, amém. Ela falou que não foi, tá ela indo. E aí eu lembrei daquela passagem dos 2 filhos, né? Que da vinha, que o pai mandou um ir, e o que não ia se arrependeu e depois ele foi. E aquele que falou que ia, não foi. E aí eu estava falando com a Ingrid, né? Eu falei, nossa, é igual a passagem da Bíblia. Não queria ir, mas se arrependeu e foi. Quando eu vi, a Ingrid já estava assim, ó, ali a pessoa do outro lado da rua. E aí eu saía correndo, eu vou embora. Puxava ela e ia correndo e abordar. Aí ela, ali uma pessoa ali. Porque eu falei, não vamos abordar homem, ou é família ou é mulher. Ou se tiver homem, é com a criança, fora isso não vamos. E aí ela, a pessoa ali, eu falei, pronto. Aí eu falei, deixa eu logo gravar o irmão Neemias e já volto. Quando eu vi, ela já estava orando pela família dentro do carro, abordando e orando. E aí eu falei, Jesus, ela realmente se arrependeu. Aí ela,
não, a gente tem que orar pelas pessoas, mas falta a Amanda. Eu falei, falta, que todo mundo aqui vai orar. Aí a Raquel, Amanda, como você ficou por último, você vai abordar, você vai orar e vai apresentar literatura, porque ninguém mais vai. Aí estava a pessoa passando, aí eu falei, deixa eu abordar que eu estou mais perto, né? A Raquel, mas não era você. Eu falei, mas eu estava mais perto. Aí a Amanda orou, aí quando foi ver, a Marília já se meteu para apresentar, foi tudo assim. Só que elas são muito simples, né? Esse é o kit, isso aqui é a palavra de Deus, e você quiser levar 25, se não quiser, toma um folheto, não sei o quê. Eu só olhando, morrendo de rir, né? Mas é assim, a gente precisa ter a simplicidade delas, né? Às vezes a gente fica, Jesus, o que eu vou falar? Ai, tem que cobrar o kit. Não, elas só botam, é 25, quer levar? Não, me dá isso aqui, tem um folha. Tudo assim, né? E a gente precisa ter essa simplicidade. E aí depois a Ingrid pegou e falou, realmente, eu não estava nem mais sentindo o sol. Falei, tá vendo o sol? Você se arrependeu, você foi. Se você não tivesse, a pessoa que você orou ia ser salva? Não ia ser, não. O sangue dela ia estar sobre você, Jesus ia cobrar. Aí ela, não, é verdade, é verdade. E aí, né, eu vi a simplicidade, né, que a gente precisa ser assim, né. Às vezes a gente não queria, ela não queria, que ela foi resmungando daqui até lá. Mas quando chegou lá, tudo mudou. Ela orou, ela abordou, ela apresentou o kit e encorajou as meninas que estavam indo. As meninas quiseram ir, estavam indo, mas estavam meio assim. Ela que não queria ir, travada. Ela foi, né? E aí depois eu vi as meninas tudo compartilhando, a alegria, se soltaram, começaram a abordar, né? E isso encoraja a gente, né? Eu falei, Senhor, às vezes a gente bota tanto empecilho. Como é que eu apresento? Como é que é isso? Não, só ser assim, bota o kit, 25, quer não? Me dá, toma. E vai. Ou não fala nada, né? Fala que leva, que vai ser para você. Moço, eu não tenho dinheiro, tá? Toma isso aqui. Aí o moço, eu tô precisando de cura. Aí a mulher, Jesus, não posso nem entrar aqui que o meu marido já tá reclamando, ele não tá bem. Aí a Raquel, mas eu tenho a solução. Aí deu o papel da cura para ele. Aí a outra, não, mas o endereço da igreja. Aí pega o negócio da Amanda e dá. Gente, foi muito engraçado, mas também encorajador. Que elas são simples, não tem problema. Vai tudo, quando vê, já abordou todo mundo. E corre para um lado, corre para o outro, né? Que a gente possa ter essa simplicidade, né? De orar pelas pessoas, independente de quem seja, não se preocupar com o que vai falar, com o que vai apresentar. Só vai, né? Que o Senhor que vai fazer a obra. Amém. Amém. Bota aí rapidinho. A reunião não vai ser mais a mesma. Estava numa expectativa, né? Veio outra. Graças a Deus. Amém. É assim, bom ter essa surpresa, esse momento surpresa, né? E de fato, como foi lá em Niterói, se a gente falasse que ia ter saída, talvez não viesse ou não fosse dar, mas esse momento de surpresa ele é muito bom. E graças ao Senhor, né? Hoje o Carlos, o Ronaldo e a Célia estão aí. É Daniel, né? É Daniel. Daniel também está aí. Iago também está aí. Puderam sair também. Isso foi muito bom. Então, amados, graças ao Senhor, a gente, como está aqui as primeiras frases, né? Desse trecho que a gente leu hoje. Sobre Efésios, não tenho outra coisa a dizer para vocês, senão que estou muito feliz por ele fluir do rio da graça da vida. Então, irmãos, não tem outra coisa a dizer, senão que a gente está muito feliz por esse fluir da graça. Realmente a graça tem fluído, e como nós temos visto, assim, essa graça não pode parar em nós. Nós não queremos, de fato, ser um mar morto, né, que recebe, e não flui. Então, essa oportunidade hoje, essa saidinha rápida, né? Ela pode a oportunidade de a gente estar fluindo, orando pelas pessoas, levando a palavra, os folhetos, pegando contato. Quanto testemunho maravilhoso aqui nós ouvimos, né? A história desse menino, é Davi. O Davi aqui conosco hoje nos comoveu, né? Que a Juliana compartilhou também. Assim, são vários testemunhos. Então, de fato, né, como o Francisco falou, o Senhor veio para mudar o rumo da história e mudar várias histórias. Mudar a vida de cada um de nós. Então, isso é pelo fluir da graça. Que a gente não retém essa graça, né? Que a graça não se torne vã em nós, mas que ela flua do nosso interior. E é simples, basta a gente usar essa frase, né? Posso orar por você? Irmão Pedro deu testemunho quando ele era jovem. Um cristão, ele é incomodado a pregar o evangelho, porque essa vida que está em nós precisa fluir.
mas ele não sabia o momento, como fazer, e a gente, né, procurava um gancho, procurava abrir uma conversa, abrir um diálogo, e daqui a pouco você perdia o rumo da história e você não conseguia fazer a virada, mas agora é no estalo, né? Posso orar por você? Pronto. Pode, então a gente ora e a graça flui. Não pode, não tem problema, a graça vai para outra pessoa. Aham. Aí. É igual você está pregando, você sabe que o homem tem 3 partes, cabeça, tronco e membros. Então são essas coisas assim que deixa você fora, né? Você dá risada e não consegue entrar. Então, amados, graças ao Senhor que essa graça ela está realmente fluindo para nós, e essa graça assim ela tem jorrado, né, abundantemente. E é o que a gente tem visto na história que o Senhor está fazendo, não só, né, não posso orar por você em toda parte, mas no continente africano. Agora essa porta que se abriu lá no Timor-Leste, né, os irmãos já vão para lá em novembro. Então assim, a gente percebe o arranjo que o Senhor está fazendo, o Senhor tem pressa. Então, irmão, vamos deixar essa graça fluir. Seja de uma oportunidade, seja de uma outra maneira, mas não podemos parar. Mas outra coisa que veio para nós, né, dentro desse novo homem, ele anda na graça e ele também anda na verdade. E a verdade, assim, eu lembrei de João, né, tem sido falado toda semana de João 1,14, né? E o verbo se fez carne, amém, e o verbo se fez carne. Essa graça, ela era inacessível para nós. Nós não podemos banalizar a graça, porque o Senhor pagou um alto preço para que essa graça chegasse até nós, e essa graça hoje pudesse fluir para outras pessoas, ser canais dispensadores. Então o Senhor precisou se tornar carne, e carne aqui não é um termo positivo, ele se tornou homem. O Deus, aquele que habita em luz inacessível, tornou-se um homem, irmãos, para que nós pudéssemos desfrutar dessa graça. Ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então essa graça passando por nós, ela vai trazer para nós mais elementos de Deus, mais vida, mais crescimento de vida, mais edificação, mas ela também traz para nós a verdade e a realidade. Então esse é um passo a mais, né, que eu estou assim tocando nessas últimas mensagens sobre o novo homem, que o Senhor está querendo trazer para nós mais consistência, né? Justiça e santidade procedente. Vamos lá para Efésios 4, 24, né? O Rodrigues queria ler de manhã, acabou que não deu, né? Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e santidade procedente da verdade. Então você percebe que essa justiça e santidade, elas procedem da verdade. E nós sabemos que Deus é a verdade absoluta desse universo. Só existia Deus. E Deus é a verdade absoluta. Ele é o Criador de todas as coisas. Né? Hebreus 1:3 fala que as coisas invisíveis, as coisas visíveis vieram do invisível. Então Deus é sombra de toda a realidade que nós temos hoje. Irmãos, e essa realidade, ela está sendo trabalhada em nós, na vida da igreja. Ela está sendo trabalhada em nós por meio dessa graça. Ela está sendo trabalhada em nós por meio de sair e orar pelas pessoas. Ela foi trabalhada em nós, quem ficou aqui orando pela nossa saída lá fora também. Então, a gente percebe, irmãos, o Senhor está trabalhando isso, e essa graça está trazendo mais realidade. Então é isso, irmãos, assim, um viver de justiça é um viver que expressa o Senhor, um viver de santidade é um viver que expressa o Senhor, e isso é a realidade. Então, assim, para resumir, essa realidade o Senhor está trazendo hoje na vida da igreja, e as pessoas estão tocando na consistência. Essa é uma palavra que o irmão Pedro está usando. A vida da igreja está se tornando mais consistente.
Ó Senhor Jesus, as pessoas vindo até nós, as pessoas se achegando até nós, porque está tocando em consistência. Não é apenas uma palavra, não é apenas um grupo a mais, mas algo que tem consistência, que tem realidade, porque Deus é a realidade. Percebe? Então, isso que essa verdade, essa graça está produzindo em nós, essa realidade. E essa realidade está trazendo para nós consistência, e aquelas pessoas que querem realmente, têm sede de Deus, que querem tocar na verdade, tocar na realidade, elas estão fluindo até nós. Como fala lá em Zacarias 8, né? Foi trazido nessa mensagem também para nós. Vou ler rapidamente. Zacarias capítulo 8. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus. Versículo 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Amém. Eu também irei. Virão muitos habitantes de uma cidade, irão a outra cidade buscar o favor do Senhor dos Exércitos e dirão: eu também irei. Por quê, irmãos? Porque as pessoas estão tocando na graça, porque as pessoas estão tocando na realidade, a consistência. E a nossa vida, a gente percebe que está ficando mais consistente, está tendo mais realidade, e as pessoas estão querendo isso, irmãos. Porque hoje o mundo, ele está mergulhado na queda do homem, lá em Gênesis 3, o que houve? Satanás injetou a natureza dele em nós, e ele é o pai da mentira, e essa mentira, ela é cheia de vazio, cheia de vaidade, e são os vários buracos que foram preenchidos por isso. Então hoje, irmão, nós estamos preenchendo o vazio com verdade, com realidade, e as pessoas que têm coração sincero de buscar o Senhor, elas vão fazer isso aqui. Os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Versículo 22, virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. No 23, assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Amém. Temos ouvido que Deus está convosco. Percebe a realidade, a consistência que a vida da igreja, que a sua vida está trazendo. Irmão, não vamos parar. Não vamos parar. Vamos continuar imergindo na palavra, desfrutando dessa palavra, fazendo imersão, ganhando mais graça. E essa graça está trazendo para nós mais realidade. E essa realidade, irmão, vamos ocupar todos os espaços vazios que há nesse universo, né? Nós vimos em Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, quanto o mistério da iniquidade tem operado, trazendo o engano, a mentira, dizendo que não existe Deus. Salmo 2, vamos romper os laços com Deus, né? Ali os homens não querem mais saber de Deus, mas, irmãos, aqueles que o Senhor separou, eles estão com esse desejo no coração, buscar o Senhor. Agora, onde nós vamos buscar o Senhor? Aquela história lá daquele irmão que foi alcançado numa academia de ginástica lá na África do Sul, né? Ele era um irmão, ama o Senhor o abençoou muito no seu negócio, ele ganhou dinheiro, e ele falou: essa aqui é uma oferta para a obra do Senhor. Mas ele perguntava: onde está a obra do Senhor? Aonde está a obra do Senhor? E ele foi numa academia, né? E o irmão falou do Senhor, tiveram comunhão, eles já eram cristãos, uma boa comunhão. O irmão falou com ele: olha, você que é do ramo imobiliário, você consegue um lugar para nós, que a gente precisa de um lugar para fazer um centro de obra, fazer um CEAP e tal. Ele falou: eu conheço.
Ele falou que não apenas conhecia o lugar, mas ele falou, eu vou ofertar esse lugar. 25 mil metros quadrados de área. E ele falou mais, eu vou construir esse CEAP, esse lugar de aperfeiçoamento para vocês. E a construção de qualidade, os irmãos mandaram um vídeo, né? Construção de qualidade. Irmãos, o que é isso? Se não é a graça de Deus. Se não é as pessoas encontrando em nós realidade. Muitos não querem, mas muitos querem. Muitos recebem oração, muitos derramam lágrimas, muitos vêm buscar o favor do Senhor, muitos vêm buscar a sua Bíblia. Aleluia! Irmãos, tem realidade, tem consistência. Que o Senhor realmente que a gente possa continuar no fluir da graça, desfrutando dessa graça e manifestando essa graça para outros, para que eles toquem na realidade, que é o próprio Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Agora, Rodrigo, está contigo. Né, vamos agora no final, né? Vamos orar agora, né? O Reginaldo pediu oração pela vida do Israel. O Israel vinha melhorando, mas as taxas dele voltaram a ter complicação de novo, né? E ele continua no hospital. Até pensei que ele tivesse alta, ia ter alta na segunda-feira. Você quer falar alguma coisa? De oração para que o Senhor restaure não somente o corpo físico, mas a alma, né? O problema maior do homem é a alma, né? A palavra nos diz que nós